Olá, e vamos iniciar nossa aula número 3 da série de workshops de luz e sombra. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de silhuetas. Para fazer esse exercício, nós vamos utilizar algumas ferramentas. Uma delas é a de colorização. A gente vai usar muito preto. Então, nesse caso, ao invés de nós utilizarmos o baldinho ou pincel, nós vamos em editar, preencher ou Shift F5 e escolher a cor preta. Quando nós utilizamos esse atalho, vai ser muito mais simples para preencher. Ele já preenche automaticamente a área que nós estamos selecionando. Olha aqui nesse exemplo, quando a gente faz uma seleção aí com a Polygonal Lasso Tool, vou lá, Shift F5, o conteúdo já está em preto, é só dar OK. Então fica um processo muito mais veloz, muito mais interessante do que você só ficar fazendo com um baldinho. Essa dica foi do meu aluno, designer gráfico Campori Figueiredo, que nos ajudou bastante na aula de Imagem Digital 2 da Universidade Federal da Paraíba. Então, meu muito obrigado, Campori. Obrigado pela dica. Até então, eu só coloria utilizando baldinho de ferramenta. E essa ferramenta realmente acelerou muito o processo. Então, sem mais delongas, vamos fazer o preenchimento. Então, como vocês podem ver, eu vou fazendo o preenchimento utilizando essa ferramenta juntamente com a Polygonal Lasso Tool. Tem também um outro ponto interessante desse atalho. Com o baldinho, quando eu fazia a cor, ficava às vezes algumas fissuras em branco. Com esse preenchimento, eu não preciso ficar clicando 2, 3 vezes para preencher as cores. Então, além de ser um recurso muito rápido, ele não me força a ter que fazer retoques. Isso é muito bacana e muito importante para uma produção de alta qualidade. Veja que as escadas já foram feitas. Agora, nós vamos trabalhar com o personagem. Novamente, vamos trabalhar o personagem fazendo todo o preenchimento dele. Como eu gosto de fazer um traçado quadriculado, então eu uso a ferramenta Pen Tool. Se você quer fazer um traçado mais arredondado, aí eu recomendo que você utilize a ferramenta Pen Tool, que aí você vai ter curvas para fazer. Eu estou utilizando a Lasso Tool porque intencionalmente o meu traço eu quero que fique quadriculado. Tá? Então, fazendo todo o preenchimento, e aí ao invés de utilizar o baldinho, né, eu vou utilizar o Shift F5 ou eu vou no menu editar e vou em preencher, tá certo? Então, ó, veja que eu faço a seleção bastante rápida, nem faço muito zoom, porque eu quero fazer uma coisa bastante rústica, bem quadriculada, com silhueta mesmo, né? Só dando a ideia da forma, né? E fazer com que você, leitor, enxergue isso através do que nós chamamos de Gestalt. Então, ó, olha só como a gente preenche, vai extremamente rápido. Né? Para um vídeo, isso ainda é mais interessante, né? Porque o vídeo a gente tem uma certa obrigação de fazer curto. Então, ó, veja que só essa cena já causa um certo suspense, né? A gente não sabe se o cara está descendo, se ele está do alto, né? da escada. Então, a silhueta é um recurso muito interessante mesmo. Agora, eu quero trabalhar outros elementos. Então, o cenário de fundo, para mim, ele é importante. Então, eu vou trabalhar usando a mesma técnica, aquela técnica de preenchimento, só que dessa vez eu vou utilizar 50% de cinza. Como essa imagem tem algumas curvas, eu vou variar entre a Pen Tool e a Lasso Tool. Tá? E sempre utilizando esse preenchimento. Outra coisa também, eu vou utilizar camadas diferentes. Então, para a parte de cinza, uma camada, para a parte de preto, outra camada, e vou distribuindo a hierarquia no intuito, né, de o preto sempre sobressair. Então, veja ó, que eu vou utilizando a ferramenta Pen Tool aqui nesse caso. Ó, já faço porque tem uma curva, né? E também, além de variar entre a Pen Tool e a Lasso Tool, eu vou variar também na questão de como que eu vou utilizar a Pen Tool.
Porque a Pen Tool, ela apresenta duas soluções bem interessantes. Uma é a de marcar a área. Outra é a de traçar a área. Então veja, ó, com o botão direito eu vou em preencher demarcador, tá? Que é a mesma questão, né, do preenchimento. Ao invés de utilizar o Shift F5, eu vou utilizar o botão direito do mouse e ele já preenche para mim. Só tomar cuidado, como vocês viram, de quando apertar o Delete, tirar apenas os arcos, os nós, né? E não tirar a forma completa. Então vamos fazer isso em todo o trabalho. Eu não tenho a intenção de transformar isso ou mudar esses traços. Então eu já faço direto na camada. Eu não vou fazer um Smart Object ou vou deixar esse objeto editável. Mas se você quiser, você pode fazer, se caso você está fazendo um trabalho que precisa entregar para algum cliente alguma coisa. Como o cliente sou eu não faço essa ação. Então veja que a gente já vai trabalhando essa parte mais curvada, né? E isso vai dar uma qualidade diferenciada no trabalho. Veja que é uma silhueta, ela está em destaque, mas simplesmente deixar a silhueta em branco, a gente se pergunta, tá, quem é essa pessoa, o que ele está fazendo, onde ele está. Se você tem um prédio de fundo, se você tem um cenário, isso vai reforçar a narrativa da sua silhueta. Agora, se você fizer com 100% de preto também esses detalhes, vai ficar tudo gritando. Então você precisa de uma hierarquia de elementos. Então a silhueta que já está com 100% de preto, já está extremamente destacado, faça o fundo com ou 30% de cinza ou 50% de cinza, mas procure fazer uma tonalidade mais leve. Isso vai fazer com que você tenha elementos, né, mas que não fique poluído em demasia o trabalho. Vai fazer com que o trabalho tenha respiro. Então a pessoa sabe o que é o fundo, sabe quais são os elementos que está atrás, e aí as coisas vão bem mais simples. Então tá aqui as curvas, né, fazendo as curvas aqui. Olha aí, ó, como já dá uma diferença, né, em relação à hierarquia dos elementos. Se ficasse preto, talvez prejudicasse a maneira da qual a gente enxerga a silhueta do personagem. Aqui no caso, eu estou procurando fazer só sombreamentos, tá? Então, claro, vai depender muito do que você quer. Você pode, por exemplo, fazer todos os detalhes do prédio. Eu não gosto muito disso. Como eu estou trabalhando só com silhuetas, eu acho que você explorar as áreas que tem sombra, né? A parte mais escura da sombra, eu acho que fica muito mais interessante para a narrativa. Tá? Mas volto a dizer, isso aí é uma escolha minha enquanto ilustrador. Cabe a você saber qual é o nível de detalhamento que você acha interessante no seu trabalho. Então veja que é um exercício simples, né? É um exercício que, se eu estivesse fazendo com baldinho, seria mais demorado. Então é importante de vez em quando a gente ter umas técnicas, né, que acelera o processo. Eu não sei se tem essas técnicas semelhantes em outros softwares. Aí é uma questão de realmente pesquisar. Mas, dependendo do software que você está utilizando, procure ver as formas que você pode ter uma produtividade mais rápida. Isso é muito importante, principalmente no caso de, por exemplo, no meu caso, que eu sou um autor de quadrinhos, que tem que pintar, tem que arte finalizar, o meu trabalho é essencialmente digital nessa área, um atalho como esse de preenchimento significa muita coisa, acelera demais o projeto. Nessa ilustração, eu acredito que eu devo ter obtido em torno de 20% de velocidade, né?
na questão da produtividade. 20% para um artista de alta performance significa muita coisa. E às vezes é só um atalho, é só uma questão mesmo de você procurar enxergar melhor o teu software e as possibilidades dele. Então veja que é um trabalho bastante simples, né? Nós utilizamos basicamente 4 ferramentas. A gente utilizou a Lasso Tool, a Pen Tool, o preencher com atalho e o preencher com o botão direito do mouse. 4 ferramentas. Então tá indo bem bacana o trabalho aqui, tá? Já praticamente encerrando, né, o trabalho. E é bem interessante como ele vai criando a forma, né? Muita gente fala que esse tipo de trabalho é um trabalho de renderização, né? Eu entendo esse trabalho como um decalque, mas a grande verdade é que o nome pouco importa, né? O que interessa é que entra nesse universo da ilustração. Se você não gosta desse tipo de trabalho, por exemplo, não, eu quero desenhar, eu quero ter esse efeito fazendo um esboço, desenhando e tudo mais, qual que é a minha sugestão? Você pode fazer isso utilizando o papel vegetal. Você pode fazer o esboço, você coloca o papel vegetal por cima, utiliza nanquim, utiliza canetas, que vai dar um resultado bem interessante também. Ou ainda, você pode, por exemplo, pegar livros, revistas, que tenham figuras, e com o papel vegetal, você utilizar canetas nanquins, ou canetas tinteiro, né? E fazer esse exercício de silhueta. O mais importante é você entender que esse recurso da silhueta é um recurso extremamente interessante para narrativas. Fica com bastante dramaticidade, com bastante intensidade. Não é fácil fazer silhuetas, né? As pessoas acham assim, como eu estou fazendo a silhueta, eu não estou desenhando um monte de detalhes, então é um desenho mais fácil. Não é bem assim, porque você vai utilizar silhuetas em determinados casos. Você vai ter que pensar qual é o caso que vai aplicar melhor a questão da silhueta. Então, novamente, não é tão simples assim, né? Mas fica aqui a explicação para que vocês possam pensar, né, em como esse trabalho pode ganhar, né, em dramaticidade com uma técnica dessa. Aliás, não são todos os desenhistas que trabalham com a questão da silhueta. Porque muitos desenhistas às vezes, não, porque eu tenho que demonstrar que eu desenho bem, eu tenho que ser bastante técnico, eu tenho que ser muito virtuoso, todas essas séries de coisas, né? E aí ele abre mão de cenas como essa. Mas isso é um recurso, tanto da fotografia quanto do cinema, que, nossa, para o gênero noir, gênero de terror, suspense, é fantástico, né, o uso dessa ferramenta. Artistas que utilizam essa ferramenta bastante nos quadrinhos, Juro Shimamoto é um mestre, né? Mestre nessa área. Inclusive, iremos fazer um tutorial utilizando a técnica do Shimamoto, que ele desenha a partir da folha preta. Nós vamos fazer um workshop utilizando essa ideia, né? Flávio Colim e Mike Minola, né? São alguns. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final desse workshop bastante simples. Se você gostou, por favor, curta o vídeo. Se você acha que te ajuda de alguma forma,
nesse trabalho, né, para o seu desenvolvimento enquanto desenhista, assine o canal. Nós vamos ter toda semana uma série de workshops de temáticas diferentes. Você também pode sugerir, dar ideias para a gente fazer novos tipos de workshops. Estamos aqui à disposição, queremos ajudar você a se tornar um desenhista melhor. Então, curta a gente e, se puder também, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Professor Alberto Pessoa. Lá no Instagram, nós fazemos geralmente aulas de sketch, tá? Então lá é um pouquinho diferente a abordagem, os cursos, né? A gente promove muito mais a questão da construção do esboço, do desenho diário, mas é um complemento, é um braço desse canal aqui de workshops, tá certo? Então, veja que com o desenho, com as tonalidades de cinza, ele, por mais detalhes que você vá colocando, não fica poluído, né? Imagina, por exemplo, se essas linhas estivessem em preto 100%. Talvez a gente tivesse que fazer algumas áreas das quais o personagem teria que ser recortado, né? Teria que colocar um branco ali, alguma coisa do gênero. Então é uma sacada, né? É uma maneira de você controlar os pesos, né? De você prever que vai ficar muito poluído o desenho, né? Às vezes, muita gente que é muito virtuosa, que sabe desenhar muito bem, acaba tendo o desenho mal compreendido, porque ele não presta atenção nessa questão dos pesos, dessa questão das hierarquias. Ele quer que tudo seja muito bem desenhado. E aí você acaba fazendo uma coisa bastante poluída, né? Sem uma hierarquia, os elementos ali muito misturados. E é importante lembrar que desenho é, acima de tudo, uma ferramenta de comunicação, né? Claro, quando a gente está falando de design, estamos falando de ilustração, quadrinhos, ou seja, o desenho a serviço de algumas linguagens, ele é comunicação. No caso das artes, o desenho ele não tem essa obrigação de comunicar propriamente, né? Mas nós sabemos que esse tipo de desenho, esse tipo de tutorial que eu estou passando para vocês, essa sugestão de técnica, né? Ela é mais voltada para o segmento de jogos, de quadrinhos, de ilustração. Então, ele realmente, nesse caso, ele precisa ter na sua construção um pensamento de comunicação, né? E quando a gente coloca esses prédios em cinza, fica muito claro que ele está em segundo plano, né? Olha aí, ó. Ficou muito bom esse trabalho nesse aspecto, né, de hierarquia. Se você quiser, você pode até tirar um pouco da opacidade, mas eu acho que ficou bastante adequado. Para evitar alguns ruídos, como por exemplo a mão em relação ao prédio, aí é bom você fazer uns filetes, né, como se fosse uma espécie de espaço, né, mas muito pontual. Eu optei por fazer nessa mão porque a linha estava contornando exatamente o final da mão, então é melhor você fazer isso. Mas não recomendo que você faça em tudo, absolutamente tudo, tá? Como eu mostrei para vocês, ó, olha aí como é que fica com a opacidade um pouco mais baixa. Então pode ficar interessante. Acho que eu vou manter dessa forma até o final do desenho. Estou um pouco ainda indeciso, mas você pode ver como que fica interessante, né, quando a gente mexe as opacidades, né? Vamos trabalhar agora uma questão importante. Eu quero
mostrar que ele está descendo as escadas. Tá? Então eu acho isso importante. Então no caso do desenho, para ele não ficar descaracterizado como uma silhueta, o que é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar apenas os realces. O que é o realce na teoria da luz e sombra? O realce na teoria de luz e sombra, ela é o spot de luz, né? Então a gente vai fazer só esse refinamento, só esse retoque, e aí a gente finaliza o desenho. Nesse caso, eu vou utilizar a mesma técnica, né, do preenchimento, só que eu vou utilizar o branco. Professor, mas só pode ser cinza, branco e preto? Não, você pode editar uma cor, a cor que você quiser, e você pode colocar lá, preencher cor de primeiro plano, preencher cor de segundo plano, que são as possibilidades que você tem dos quadrados, né, do box de colorização. Então você pode fazer isso. No nosso caso, que é uma cena essencialmente de preto e branco com tons de cinza, aí nós vamos trabalhar essas três linhas, né, que na verdade você vai formar uma composição neutra, né, mas com o preto 100%, branco 0% e os matizes de cor, né? No nosso caso a gente utilizou 50%, mas quando a gente baixa a opacidade, aí a gente vai ter algumas nuances de cinza, né? Então veja, ó, como que fica quando eu uso esse spot de luz. Por que eu vou fazer isso? Porque essa cena é para ser vista à distância. E eu quero uma ação concreta, eu não quero uma ação abstrata. Eu não quero que o meu leitor ache que o personagem está no alto da escada. Eu quero que ele entenda que o personagem está descendo a escada. Ele está numa posição no alto, mas ele já está na escada. Sem fazer esses spots de luz, o meu leitor pode achar que ele está no alto da escada, fora da escada. E não é o que eu quero, não é essa informação que eu quero. Eu quero que o meu leitor tenha certeza da informação que eu quero passar. Então nisso eu utilizo então a ferramenta do realce. Tá? Importante, a ferramenta de realce ela não é necessariamente uma ferramenta que vai mostrar o rosto do personagem, por exemplo, as feições do personagem ou a roupa dele. Um exemplo, eu não vou fazer essa blusa branca. Isso não interessa para o meu trabalho. O spot, nesse caso, como é uma ilustração, o spot ele é um pouco seletivo também. Você vai definir onde você quer luz de modo que fique misterioso o trabalho, tá? Então, o que levar em consideração, né? Eu acho que spots de luz que reforçam a perspectiva, a tridimensionalidade, spots de luz que reforçam, inclusive, o tom misterioso do personagem, né? Eu acho que isso é muito interessante. Assim como eu fiz em todos os desenhos, eu estou utilizando o formato quadriculado. Depois é interessante fazer um refinamento, fazer um recorte pela parte de fora, porque esses spots de massa branca vai sobrepor as massas pretas e às vezes vai ficar um elemento preto destoando ali, um ruído, alguma coisa do gênero. Então é bom depois fazer todo um recorte para dar unidade ao trabalho. Veja, apesar dele ter um sapato branco, um tênis branco, né, eu não pretendo fazer o tênis completo. Que a ideia mesmo é apenas fazer como se fosse um realce, né? Isso é importante. Se você faz o tênis todo branco, a camiseta toda branca, você já limita demais a imaginação das pessoas e inclusive você prejudica o teu personagem, né? É claro, se você tem certeza que você quer que na história inteira
ou na ilustração ele tenha tênis brancos e camiseta branca, aí o cenário já muda. Mas vamos supor que você queira fazer, você ainda não tem muita certeza do personagem que você quer fazer. Então a silhueta funciona muito bem nesse caso. Procure fazer então apenas um filete, tanto nos pés, né, como na calça do personagem. Outro elemento também que eu vou colocar os spots de luz são nesses frisos da escada. Eu acho que é interessante porque aí ajuda a pessoa entender que ele está descendo um lance de escada. E onde estão cada um desses frisos. Porém, volto a dizer, evite detalhar demais. Então, eu não recomendaria fazer esses tijolos, né, das paredes da escada. Isso é uma coisa que eu não recomendaria, porque aí fica detalhado demais, fica desnecessário, né? Então, procure usar o bom senso, procure sempre preservar a área de mistério, né, nesse desenho, né? E também você vai ponderando. Também isso não é uma regra. Você pode fazer, por exemplo, todos esses frisos, né? E chegar à conclusão que não foi a melhor escolha e deletar. Você também tem todo esse direito, uma vez que é seu trabalho, né? É sua ilustração. Não se esqueça de apagar, né? Onde o personagem está aparecendo, né? Então, tomem cuidado. Veja que aí criou uma transparência. Eu fiz essa transparência exatamente para poder entender, ver se estava dando uma sensação, né? O friso, uma relação com o degrau, né, da escada. Então, quis ver se isso estava dando coerência. Mas depois tem que apagar ali o friso branco em relação às pernas do personagem. Bom, pessoal, vejam que é um trabalho muito simples, mas que dá um impacto muito interessante, né? Dá um resultado bem legal. Na minha experiência pessoal, eu utilizei muito desse recurso na minha graphic novel chamada Primas, tá? Por quê, né? Porque o Primas, ele é um quadrinho noir, basicamente, com muita dramaticidade. E no caso do quadrinho, funciona muito bem essa técnica da silhueta. Era um quadrinho que basicamente se passava à noite, então isso ajudou muito no processo. Além de dar uma dramaticidade e tudo mais, ajudou demais na questão da narrativa. Minha sugestão, pessoal, é que vocês utilizem esse tipo de ilustração para os mais variados projetos. Por exemplo, a silhueta ela é muito bacana para fazer logomarcas. A silhueta ela é muito interessante na hora de você tirar fotos, encartes de bandas, né? Uma banda de rock combina muito a questão da silhueta. Mesmo filmagens, né, de vídeos, tudo, a técnica ela é muito interessante. Aliás, é uma técnica, a silhueta ela é oriunda, né, dessas técnicas de cinema, de fotografia. Não que na época que só existia desenho, né, não havia a silhueta, mas não dá nem para comparar o uso da silhueta com o advento da fotografia e do cinema, né? Por muitos anos, inclusive, era o recurso, era quase um efeito especial, né? A silhueta para os primórdios do cinema e da fotografia, né? Então veja, pessoal, que aí quando a gente limpa, né, o personagem já fica um pouco mais o degrau, né, os frisos, né, do degrau fica à mostra, né, fica latente ali. Você vê como que a gente consegue dar tridimensionalidade para essa ilustração, né? Fica bem interessante mesmo. Procure sempre utilizar camadas para cada elemento, porque isso facilita na hora de pensar a ilustração.
e procure ser bastante criterioso na questão de apagar determinadas áreas, redesenhar outras. Procure ser bastante tranquilo nisso, porque às vezes um detalhe que você deixa, é, você é negligente, acaba fazendo com que a ilustração inteira seja considerada ruim. Às vezes você se esforça bastante, demorou aí 5, 6 horas para fazer uma ilustração e por causa de um detalhe que você não trabalhou tão bem, você ser julgado por esse detalhe. Então preste atenção aí na calça, não deixe o friso passar por cima, procure sempre trabalhar de forma que fique o desenho de maneira bastante coerente e correta. Vamos fazer os pequenos spots, né? Só para configurar melhor os tênis, né? Utilizando sempre a técnica e só variando mesmo as tonalidades de cores. E procure sempre ver a ação, né, do preto, que aí a coisa vai acontecendo e vai ficando legal. Olha aí, ó, o resultado, tá? Eu acho que ficou bem bacana, ficou bem interessante. Fazer só um pequeno retoque, né? Ver que o braço tá um pouco diferente, tá um pouco fora, né? Essa parte do preto. Então só fazer uns recortezinhos e aí a ilustração já atinge a sua fase final, né? Também não é para ter tanto detalhe assim, porque aí acaba descaracterizando a técnica, né? E a gente vai ter que trabalhar com outra técnica, que não é o objetivo do momento, né? Mas olha só, quando a gente faz o refinamento, olha como o branco ele entra e ele cria uma tridimensionalidade, por exemplo, ali no braço, né? Ficou bem interessante. Também é interessante você limpar aquele ponto preto ali na orelha, né? Tem um pequeno resquício ali no cabelo. Então sempre esse pequeno cuidado de acabamento faz uma diferença considerável no trabalho mais tarde, né? Olha só como já fica mais azeitado, né? Mais profissional mesmo o acabamento, né? Então a gente que tem um vídeo que não pode ultrapassar muito, né, a barreira dos 30 minutos, o acabamento sempre vai falhar em alguma coisa. Mas você que tem mais tempo, procure prestar bastante atenção, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Acho que ficou legal o trabalho e contamos com vocês no próximo workshop, tá bom? Então, só finalizando o trabalho aqui, acho que fechou. Então, meu muito obrigado.